Quem é Gilberto Fontoura? Gilberto Fontoura é radialista, jornalista, muito mais radialista do que jornalista. Nasci no Alto da Glória, coxa branca, apaixonadíssimo pelo rádio, curitibano de amar muito esta terra e que teve o privilégio, ao longo de toda a sua carreira profissional, fazer grandes amigos. O rádio foi alguma coisa que me fez conhecer o relacionamento humano, fazer amizades, conhecer a cidade, viajar. Eu sou uma pessoa extremamente feliz porque eu trabalhei, fui profissional e ainda sou, e faço aquilo que mais gosto fazer, me comunicar com o público. E o rádio me deu todas essas oportunidades. Gilberto Fontoura, fale sobre o garoto que gostava muito de rádio e passou a frequentar a Rádio Guaracá. Eu era um frequentador do programa Clube Mirim da Rádio Guaracá de Curitiba, na Barão do Rio Branco, no final da década de 50, aí 58, 59. E eu lembro que na Guaracá, uma ocasião, eu estava ouvindo, até um rádio estava ligado na Bandeirantes, ouvindo o Brasil ser campeão do mundo na Suécia em 58. Um determinado dia, um domingo pela manhã, no programa, o Gilson Salas, apresentador, chamou. E agora, os imitadores. E eu levantei o braço no auditório e fui imitar um locutor esportivo. E fiz lá a narração de um Atletiba, gostaram. Eu fui o vencedor naquele dia e levei para minha casa muitos chocolates da marca Salvari. Foi uma festa. Uma semana com chocolates, bombons, Salvari. E a partir dali, e convidaram-me para que eu fosse um assessor do programa Clube Mirim. Eu passei a frequentar os ensaios aos sábados e a participar, eventualmente, dos programas aos domingos. Fiquei no Clube Mirim durante 2 anos e depois fui convidado a ser plantão esportivo da Rádio Guaracá, já em 60. Então eu estava profissionalmente iniciando. Primeiro na base de um cachê e depois com carteira assinada e tal. Gilberto Fontoura, quais são as suas primeiras atividades no Rádio do Paraná? No Rádio do Paraná eu fui um apresentador, a oportunidade que me deram era vez ou outra, chamavam-me ao palco e eu anunciava um dos cantores do programa Clube Mirim. Mas a experiência maior foi no plantão esportivo da Rádio Guaracá. A equipe era com o Mar Rocha Braga, João Feder e muitas outras estrelas daquela época. Eu fui ser o plantão esportivo e passava o domingo inteiro fechado na Rádio Guaracá, acompanhando os jogos do Rio, de São Paulo, do exterior, para as jornadas esportivas da Guaracá com patrocínio de BF Goodrich e de Coca-Cola, Brahma, os grandes anunciantes do rádio. Gilberto, quando e como surgiu a televisão, já que você está falando muito do rádio, a gente sabe que você é um homem ligado muito ao rádio, mas a televisão também fez parte da sua trajetória. Eu trabalhei em televisão unicamente na TV Paranaense Canal 12, iniciei em 1972 e tive um programa de 10 minutos sobre a cidade, sobre acontecimentos de Curitiba, mostrando a animação da cidade, o crescimento da cidade, os problemas da cidade, às 18h50, mas posteriormente passei a apresentar o Telegol. E logo em seguida o Globo Esporte. Eu fui apresentador do Globo Esporte durante exatos 23 anos. E na televisão eu fui narrador, repórter esportivo e tive algumas experiências na chamada reportagem geral, com matérias inclusive para a Rede Globo do Rio. Gilberto, você notabilizou-se no Paraná e no Brasil como o grande repórter de rádio. Quando foi que você descobriu que era um bom repórter radiofônico? A necessidade me fez ser um repórter. Certa ocasião, o Jair Brito pediu que eu fosse a São Paulo para trazer mensagens para o Dia das Mães, lá junto à Record de São Paulo, colher depoimentos dos artistas da Record. A Record era a líder absoluta em televisão no Brasil, era a Rede Globo da época e seria fundamental que eu conseguisse ouvir Roberto Carlos, Vanderleia, Hebe Camargo, Jô Soares, Simonal, Aguinaldo Raiol, e eu fui. A necessidade me fez fazer-me um repórter. Eu fui a São Paulo e permaneci quase uma semana em São Paulo e consegui. Passava das 2 da tarde à meia-noite, 1 hora da madrugada, no Teatro Record,
na Rua da Consolação, em São Paulo, e consegui trazer, cheguei aqui com 20 entrevistas, 20 mensagens dos artistas da Record. Aí não parei mais. E uma semana sim, uma semana não, eu estava em São Paulo fazendo reportagens, porque os musicais estavam em alta, o Fino da Bossa, o Show em Simonal, Aguinaldo Raiol Show, o programa Jovem Guarda. O Jovem Guarda era gravado aos domingos, ao vivo, aliás, aos domingos. Na segunda-feira, o Família Trapo. Na terça-feira, o programa do Aguinaldo Raiol. Na quarta-feira, o Fino da Bossa com Elis Regina. Então eu fui a São Paulo e fiz amizade com o pessoal da portaria da TV Record, e aí eu passava, tinha acesso livre e tinha que levar café do Paraná. O porteiro dizia: se você trouxer o café do Paraná, você pode entrar. E eu ficava nos bastidores fazendo as minhas reportagens e colhendo até canções novas que os artistas estavam ensaiando ali na coxia, na chamada coxia. E eu com o gravador em punho, o dia todo com o gravador, nos bolsos com as fitas cassete, o pequeno gravador da Philips, e que era toda a minha bagagem para trazer aquele material. E houve algumas ocasiões em que eu tive uma determinação. O Manuel da Nóbrega falou: eu vou te dar uma entrevista se você for à minha casa amanhã, no bairro Pinheiros, a rua tal, número tal, às 11 da manhã eu espero por você. Lá eu vou poder atendê-lo. E eu fui à casa do Manuel da Nóbrega. O Roberto Carlos indicaram-me o escritório dele no Pacaembu, e eu fui 3, 4 vezes ao escritório dele para conseguir a primeira entrevista. Junto da Record, no primeiro andar ao lado, num prédio ao lado, estava o escritório do Marcos Lázaro. Então eu consegui, com o pessoal do Marcos Lázaro, uma autorização para ser recebido por Roberto Carlos no Pacaembu, em São Paulo, e conseguir a primeira reportagem. Para Elis Regina, 2 horas da madrugada, depois de um programa Fino da Bossa, ela com o César Camargo Mariano ao piano, o Boscoli, Miele, aquela turma toda ali já conversando, tomando um uísque, batendo um papo, e eu fiquei solitário na plateia aguardando o momento para entrevistá-la. Até que eles estavam deixando quase o teatro, e aí ela pediu: você quer falar comigo? E eu então usei uma estratégia que passei a adotar. Senhoras e senhores, a maior cantora do Brasil de todos os tempos. Eu tenho a honra agora de ouvir Elis Regina. E pronto, ela deu um largo sorriso, e sempre que eu entrevistava uma fera, um grande artista, eu dizia: aqui conosco agora a alegria de ter Jair Rodrigues, o mais simpático, o mais talentoso dos sambistas do Brasil. E pronto, conseguia. A revelação do Brasil, o fenômeno chamado Caetano Veloso. Difícil foi entrevistar Chico Buarque de Holanda, porque ele dizia sim, exatamente, era muito tímido Chico Buarque de Holanda, e uma entrevista que eu consegui fazer com ele foi num barzinho ao lado da TV Record, ele tomando uma média com pão com manteiga. E depois de muitas tentativas, lá no fundo do bar, ele me concedeu uma entrevista, mas ele era monossilábico. Ele respondia: eu acho que não. O público acha isso, mas ele era tímido e realmente não gostava de dar entrevistas, não gostava de apresentar programas. O negócio dele era compor, estar com a turma dele e cantar. Talvez pela vontade dele, ele não fosse o maior intérprete das músicas dele. O Jair Rodrigues, a primeira reportagem, boa reportagem que eu fiz com ele, também ele fez um desafio a mim. Eu quero vê-lo amanhã almoçando comigo em minha casa. Aqui está meu endereço, na Moca, rua tal, número tal, amanhã em ponto, ao meio-dia. Ele pensou que eu não fosse, e eu no dia seguinte estava na casa dele com o gravador. Eu ficava em São Paulo 4 dias a cada semana e trabalhava de 10 a 12 horas por dia, fazia entrevistas. Isto aconteceu nos anos 67 e 68. Eu fazia entrevistas para todos os apresentadores da Rádio Independência, para o William Sade, para o Elon Garcia, que tinha um maravilhoso programa Estamos Aí, da meia-noite às 2 da madrugada. Eu fazia entrevistas para o Aristeu Miguel, para o Sérgio Luiz, para toda a equipe da rádio. E eu procurava saber o que estava acontecendo no Brasil, procurava muito nos jornais os acontecimentos, e eu abordava preconceito racial, diretas já, anistia, assuntos políticos. Os artistas se esquivavam, mas eu não procurava ser repetitivo.
Eu procurava saber a história de determinada música, quando ela foi composta, como ela foi composta, quem foi o autor e a vida particular, a vida íntima de cada artista. Gilberto, você poderia relatar quais foram os prefixos pelos quais você atuou? Eu comecei na Rádio Guaracá, como afirmei, depois eu fui para a Rádio Colombo do Paraná, Rádio Independência, voltei a Guaracá, voltei à Independência, eu tive 3 passagens pela Rádio Independência, trabalhei na Antena 1 FM, eu fui com Euclides Cardoso de Almeida, um companheiro maravilhoso, uma figura espetacular, fui o fundador, o planejador com ele da Brasil 104. Do grupo das escolas Positivo. Tivemos o privilégio, a satisfação de lançar a Brasil 104, que foi um marco no rádio do Paraná. E trabalhei depois na própria Rádio Independência com o grupo Positivo. Trabalhei também na Rádio Colombo, tive uma breve passagem na Rádio Colombo do Paraná. Enfim, Rádio Clube Paranaense em 1969, foi um bom trabalho que realizamos com o Renato Mazanic, com o Jair Brito, na Rádio Colombo do Paraná. Eu tive a sorte de ter sempre, de ter ao meu lado grandes equipes que se formaram no Rádio do Paraná. Com o Elon Garcia na Rádio Independência, com o Renato Mazanic, com o Jair Brito, com o Euclides Cardoso, com o Jamur Júnior, com o Sérgio Luiz. Enfim, se eu fosse aqui, eu estou, nos nomes não, pela emoção desses amigos terem representado muito para mim, eu estou esquecendo aqui de citar alguns deles. Mas Célio Guimarães, Ito Fabrício de Mello, Gilberto Cadamuro, Irene Moraes, William Sade, e essa história vai longe. Na Rádio Independência, quando nós, pela 3ª vez, assumimos a Rádio Independência, isso aconteceu em 1978, a Rádio Independência estava em queda, em 13º lugar, e nós construímos uma equipe até 1980 e termos conosco o JP, o Algaci Túlio, o Mário Celso, o Luiz Carlos Martins, o Fernando César, o William Barbosa, o Antônio Pascoal, o Augusto Mafuz, o Ayrton Cordeiro, e aí nós fizemos um trabalho com o apoio de toda essa gente, com o talento de todo esse pessoal, nós fizemos um trabalho que levou a Rádio Independência à liderança absoluta do Rádio do Paraná de 1980 a 1986. E a emissora líder, até então, durante quase 20 anos, foi a Rádio Atalaia. E com o trabalho que nós fizemos na Rádio Independência, nós conseguimos estar no topo da audiência de Curitiba. Foi um grande trabalho ali. Gilberto, você é uma referência no rádio AM e mais recentemente também dirigindo emissoras do segmento FM, como a 98, como a Antena 1, que você citou também. Me diga hoje, trace um paralelo entre o rádio AM e o FM desse instante. Eu estava esquecendo aqui, eu trabalhei 19 anos com a 98 FM do grupo RPC e esta emissora também chegou ao 1º lugar. Foi um magnífico trabalho com o João Santos e toda aquela garotada lá, que nos deu muita alegria, muita satisfação. O rádio FM moderno, com uma qualidade de som em alta fidelidade, som estéreo, e como nos Estados Unidos, ele passou a ser o rádio econômico, o rádio enxuto, com 4 a 5 comunicadores, disc jockey, e a rádio essencialmente musical. O rádio AM coube ao rádio AM fazer o rádio jornalismo. Ser uma rádio com futebol, com notícias, com informações, com entrevistas, com debates, e cabendo exclusivamente ao rádio FM música, somente música. Com a modernidade, com o MP3, com o MP4, com tudo que está acontecendo aí, o rádio FM também está se comunicando mais, está tendo mais interatividade com o ouvinte, está deixando de ser uma caixinha de música. E o rádio FM passou a competir muito com o AM, mas a queda maior do AM, e aí está o grande pecado do AM, é que as emissoras estão sucateadas, é que as emissoras estão completamente dominadas por pastores de todas as religiões, por políticos, por cabos eleitorais, por assessores de políticos. Inicialmente o político comprava o horário e ele apresentava o programa. Posteriormente o assessor do político passou a apresentar o programa e ir ao microfone. E os pastores de todas as religiões estão aí, há uma poluição
eleição no DAIO e nós temos um excesso de emissoras no mercado paranaense, em Curitiba. Nós temos 36 emissoras de rádio. Não há mercado para isso. Não há patrocinadores, não há anunciantes para isso. Não há possibilidade de um faturamento razoável para uma emissora de rádio. O rádio AM está em queda, está na UTI, está morrendo, está decadente, e o rádio FM está agora passando a se comunicar mais, a falar mais, a ter programas de esportes, a ter mais informação do que até então. O rádio FM foi um grande passo e o rádio AM, os próprios receptores do AM são de baixa qualidade. Os transmissores estão sucateados. A qualidade do AM cai cada vez mais, ao contrário do FM. O FM hoje está com transmissores e todo o seu equipamento digitalizado, oferecendo uma qualidade magnífica para o ouvinte. Gilberto Fontoura, você falou no seu tempo de reportagem, o seu equipamento maior era um gravador de 1 quilo e pouco, correndo para lá e para cá com o bolso cheio de fitas. Hoje o rádio conta com um equipamento leve, até o próprio celular tem contribuído. E por que não se realiza mais trabalhos da envergadura daquele naqueles anos dourados do rádio? Eu acho que há um acomodamento, por exemplo. Eu fiz futebol, eu fiz enterro, missa de 7º dia, passeata, desfile de 7 de setembro, carnaval na rua, e a missão do rádio era fazer grandes reportagens. Com o Elon dirigindo a Rádio Independência, houve a Baía de Guaratuba cedeu e submergiu, parte da Baía de Guaratuba submergiu, e lá se foram casas e houve vítimas. E nós saímos daqui com uma Kombi, um técnico de som, e eu passei 3, 4 dias ouvindo os moradores de Guaratuba, as autoridades, o prefeito, os médicos, as pessoas que estavam internadas, aquelas que perderam suas casas, e a Rádio Independência ofereceu uma cobertura espetacular. Hoje não se faz mais isso. Na direção da Rádio Independência, quando o Tancredo Neves, algumas horas antes de assumir a presidência da República, foi hospitalizado, nós imediatamente mandamos um repórter a São Paulo, que ficava de plantão diariamente, 18 horas, de frente ao Hospital do Coração, fazendo flashes, vários flashes ao longo de todo o dia, mais de 15 boletins de frente ao Hospital do Coração. Lá pelo 7º, 8º dia, ele se disse muito cansado, e nós aí mandamos o Mário Celso. Quando da morte do Tancredo Neves, o Algaci Túlio e o JP saíram de Curitiba num Volkswagen e foram acompanhar o velório do Tancredo Neves em Brasília. Posteriormente, o sepultamento de Tancredo Neves em São João del Rei, o Algaci Túlio conseguiu viajar até lá e falou diretamente do cemitério, não havia celular, sem uma unidade móvel qualquer. Ele arrombou a casa do zelador do hospital e conseguiu um telefone, e ele tinha uma distância razoável que permitia a visibilidade para ele, para contar o que estava acontecendo. Quais pessoas estavam falando à beira do túmulo do Tancredo Neves, o badalar da pequena capela de São João del Rei, nós estávamos transmitindo pela Rádio Independência. O próprio Algaci fez a cobertura do julgamento de Lindomar Castilho, com o Márcio Tomás Bastos e o outro magnífico criminalista Evaristo de Moraes, com qualidade de som perfeita, alta fidelidade. Transmitiu também o julgamento do Doca Street. O rádio era mais reportagem, o rádio estava mais na rua, o rádio tinha um compromisso com o ouvinte de não apenas noticiar o que estava acontecendo. Eu próprio fiz coberturas de temporadas de verão, falando das praias do Paraná, com o Renato Mazani, que nós armamos uma estratégia de centralizar o nosso trabalho em Guaratuba e com o carro percorrendo todas as praias. Noticiário do litoral, segurança, condições do clima, preços, mercado, abastecimento, tudo. Enfim, o ouvinte ficava informado quanto custava uma casa para alugar, uma diária de hotel, uma refeição. O rádio tinha uma responsabilidade muito maior com o jornalismo. Hoje as emissoras que fazem jornalismo 24 horas fazem um jornalismo en passant, um jornalismo apenas de manchete, um jornalismo que está na internet. Há um acontecimento, é entrevistado uma determinada pessoa ligada àquele fato e acabou-se. Ninguém repercute mais, ninguém sai mais das ruas. Hoje, ao AM, por exemplo, uma grande sacada seria o rádio AM estar com uma unidade móvel, uma van
porque há carros maravilhosos aí, não é? Moderníssimos, últimos modelos, uma van por semana em cada bairro da cidade. O rádio AM precisa sair dos estúdios, ele já teve essa fase, recuou, está muito tímido, falta ousadia, criatividade para o rádio AM, e é por isso que o rádio AM está perecendo, sem ouvintes, sem anunciantes, sem perspectivas. O rádio AM está deixando de existir, está sendo tomado por, eu não quero falar aqui sobre religiões, mas por pregadores, por pessoas, políticos, vereadores da região metropolitana de Curitiba. Nem os grandes políticos mais ocupam o rádio AM. São pessoas que, pretensas pessoas com possibilidades políticas que querem se candidatar nas próximas eleições e estão comprando a preços assim, aviltados, com qualquer dinheiro. Um dos problemas do rádio, que eu quero só acentuar aqui, da queda de faturamento, a queda de condições, sucateamento, falta de condições para contratar bons profissionais, é que as emissoras de televisão, nos horários matutinos, e as emissoras de televisão de canais que são fechadas, as emissoras de televisão que não são abertas, para sobreviver, estão praticando no mercado preços de rádio, competindo com o rádio. E outro fator é diversidade de mídia. A internet hoje é uma grande mídia, o marketing externo está tomando conta do país e isso tudo contribui para a dificuldade de faturamento para as emissoras de rádio. Gilberto, você falou sobre a força da reportagem e com isto definiu a força do rádio naquele tempo. Isto porque, eu quero que você lembre, que as lojas de discos e as gravadoras de caráter nacional usavam o rádio para que o seu produto fosse exposto, e a parada de sucesso era algo importante para o rádio, e o rádio promovia a venda dos discos no Brasil. E um lançamento lá na Europa demorava para chegar aqui 2, 3 meses. O Festival de San Remo era importante no mundo, como o Festival de Cannes. O Festival de San Remo era importante para a música, como o Festival de Cannes é importante para o cinema. O Renato Manzani e o Jair acordaram um dia com uma ideia de mandar-me para o exterior, para a Itália, para San Remo, na Riviera del Fiori, na divisa ali da Riviera Francesa. E eu fiquei uma semana em San Remo fazendo cobertura do festival e depois eu trouxe para Curitiba, para a Rádio Clube Paranaense, os maiores sucessos da Europa. Dentre eles, como o Elon falou que o rádio era o propulsor, o rádio que fez os grandes ídolos da música em todo o mundo e faz até hoje, eu trouxe o Je t'aime moi non plus, com Jeanne Barcan e Serge Gainsbourg, que era um show, era uma música sussurrada, como um grande encontro íntimo de amor entre os dois, e essa música, em Curitiba, nós tivemos a música exclusivamente durante 3 a 4 meses. Depois ela foi lançada no mercado, foi censurada e retirada do mercado. Nos festivais da Record, de 67 e 68, eu ia a São Paulo, o Elon ficava nos estúdios da Rádio Independência e eu mandava as entrevistas com Chico Buarque, com Nara Leão, com Geraldo Vandré, com MPB4, com Elis Regina, com os compositores falando sobre cada uma das músicas, e depois aqui as músicas eram apresentadas, porque a Rádio Independência conseguiu, com antecedência, com exclusividade da Philips, o LP dos festivais. Então aquele memorável festival, o Festival da Banda e Disparada, nós fizemos uma cobertura à distância. Já o Festival de Ponteio em primeiro lugar, Domingo no Parque, Alegria, Alegria, Roda Viva com Chico Buarque de Holanda, nós fizemos com reportagens antes da música ser apresentada, a música sendo apresentada na Record, então no Teatro Brigadeiro Luiz Antônio, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, e reportagem posterior. A Rádio Independência não transmitia, porque não havia condições de transmitir diretamente de São Paulo, mas as nossas matérias enviadas e com as gravações nos estúdios da Rádio Independência, nós tivemos problemas até com a televisão para a qual os festivais eram gerados em Curitiba, porque nós estávamos entrando num produto que tinha exclusividade para um determinado canal de televisão. O rádio era agressivo,
O rádio era de buscar a notícia em primeira mão. Eu lembro que era diretor de jornalismo da Rádio Independência e Robert Kennedy, o Ted Kennedy, irmão de John Kennedy, foi baleado, foi para o hospital e gravemente ferido. E eu deixei uma pessoa de plantão durante toda a madrugada para divulgar em primeira mão a morte de Robert Kennedy. Eu estava, um outro detalhe que eu vou aqui colocar, jogando um assunto com o outro. Eu estava em São Paulo, acompanhei o Aguinaldo Raiol Show, estava procurando entrevistas naquele dia, como sempre fazia, já na Brigadeiro Luiz Antônio, não consegui entrevistar o grande intérprete da música do Tornei-me um Ébrio, o Vicente Celestino, e não consegui entrevistá-lo. Eu saí do teatro, fui jantar e dirigi-me para o Hotel Normandie. Quando eu estava chegando no hotel, desci do táxi, aquele pessoal, ambulância, muita gente chegando, e eu fui, logo que entrei no hotel, me disseram, não, o Vicente Celestino acabou de falecer aqui, ele está aqui no hotel, hospedado no hotel. Eu estava no apartamento 106 e ele estava no apartamento 112. E eu transmiti 1h da madrugada para a Rádio Independência. Só que o operador, aí é um detalhe curioso, o operador não conseguiu botar o telefonema no ar. Houve várias tentativas, 5 ou 6 ou 7, e o operador, que era quem principiava em rádio como operador, ia trabalhar na madrugada, aprender na madrugada, para não comprometer, que não era o horário nobre. E o operador não conseguiu colocar no ar. Eu pedi para a telefonista me acordar, me despertar às 6h da manhã, e 6h15 eu estava dando a notícia no ar. E essa notícia estava sendo divulgada naquela madrugada pelas principais emissoras de rádio de São Paulo. Nós tínhamos um compromisso, que esse compromisso, essa responsabilidade, eu acho que a Band News, a CBN, que são rádios moderníssimas, e eu sou ouvinte delas, e nenhum reparo, senão que essas emissoras, elas não estão comprometidas com grande audiência, elas não têm competidoras. Essas emissoras têm janelas locais muito pequenas, a participação local é discreta, é mínima. E esta participação local são 2 horas ali para um noticiário que é essencialmente político. Não há um radiojornalismo da prestação de serviços que debata os assuntos da comunidade, que seja porta-voz da população de Curitiba, que aborde os desafios da cidade, que discuta o metrô, como é que nós vamos viver daqui a 10 anos, a 15 anos, o nosso trânsito. Não há debates no rádio, não há entrevistas com profundidade em que várias pessoas sejam ouvidas. E os grandes temas, eles são, porque há uma velocidade muito grande, nós estamos numa aldeia global, e um assunto de hoje, amanhã já é esquecido, e já está no arquivo, não é mais discutido. O rádio era mais paixão. O rádio, nós vivenciávamos o rádio, e eu lembro no começo, todos aqueles colegas que não estavam no seu horário de trabalho, permaneciam na emissora de rádio. Nós éramos amigos, nós íamos jantar juntos, nós íamos ao cinema, nós andávamos na Rua das Flores, nós nos gostávamos, nós tínhamos radialistas, e hoje a vida moderna não permite isso, eu sei, mas nós éramos muito amigos, nós nos admirávamos mutuamente. Porque a pessoa de comunicação, o jornalista, o radialista, ele tem uma sensibilidade muito grande. E o melhor da vida é você ter alguém que faça jornalismo, seja dos meios de comunicação, para você ter como amigo. Porque essas pessoas são de tanto saber da verdade, de tanto saber do mundo cruel em que nós vivemos, de tanto saber das mazelas da vida. Essas pessoas são muito afetuosas com muita ternura, acima de tudo. E nós nos ajudávamos mutuamente. Eu era um garoto com 15 anos e fiquei aprendendo o tempo todo, e estou até hoje aprendendo com meus amigos mais velhos. Gilberto, retornando ao Festival de Sanremo, eu gostaria que você contasse o que aconteceu nos bastidores do festival com você. Poucos dias antes do festival, Renato e o Jair resolveram que eu deveria ir para a Itália. Eu não parlare niente de Itália, não parlo niente. E então, eu era um garoto também, com 22 anos, e eu procurei até um smoking emprestado para ir para a Itália, e
o passaporte foi tirado em 24 horas, sacaram os dólares no banco, e foi uma correria toda, e minha mulher estava grávida, a Jaqueline deveria nascer naqueles dias, e tanto é que eu retornei da Itália no dia 4, ela nasceu no dia 6 de fevereiro de 1969. E eu fui para São Paulo, o Renato me levou ao aeroporto aqui em Curitiba, chegando em São Paulo tomei o avião, e lá o grande problema é que eu não tinha credencial. Dio mio, questo signore acá de Brasile, não! E o italiano ficou maluco lá, eu pedindo a credencial para o Festival de Sanremo. Mas eu tive a companhia do Miguel Vaccaro Neto, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, que ajudou-me, e eu consegui a minha credencial. E o patrocinador era Anti-Sardina, o segredo da beleza feminina. Não patrocinava nada, não anunciava, tinha a marca Anti-Sardina, que estava acima de tudo e não necessitava de campanhas publicitárias. E foi o cliente foi convencido pelo Renato Mazzani que deveria patrocinar, bancar aquela viagem, aquelas reportagens todas. E eu aí consegui, o Renato recomendou-me, tenta fazer com que os artistas falem em Anti-Sardina, por favor. Daqui da Barão do Rio Branco até o Afonso Pena, ele ficou, por favor, vê se você consegue. Renato, vai ser difícil. E eu consegui o Domênico Modugno Anti-Sardina. Anti-Sardina. Como parlo isto? Como parlo? Anti-Sardina. Giliola Cinquetti, Bob Solo, Domênico Modugno, Sérgio Endrigo falaram em Anti-Sardina, nem sabiam a que estavam se referindo. Questa la radio del Paraná. E o macarrônico italiano aqui consegui que todos citassem Anti-Sardina. Eu trouxe todas as eliminatórias do festival, a grande final, a vencedora foi Iva Zanicchi, com a música de Bardotti, Zingara. O Sérgio Endrigo não liderou. Foi um ano após o festival em que Roberto Carlos ganhou com a música Canzone per te. Roberto Carlos foi o grande vencedor em 1968 com a música de Endrigo, Canzone per te. E a partir daí o Festival de Sanremo passou a ser muito popular no Brasil. E dos méritos, uma das vantagens da reportagem lá no exterior é porque eu trouxe entrevistas com radialistas de Portugal, com italianos, com franceses, com várias autoridades da música, com o Sacha Distel, com várias personalidades famosas do mundo da música, e trouxe também os discos que estavam sendo lançados. Naquele tempo, uma emissora de rádio apresentar uma gravação em primeira mão era alguma coisa notável, magnífica. Então nós conseguimos fazer daquele trabalho vários programas. Durante um mês a Rádio Clube ficou badalando o Festival de Sanremo. E a missão do repórter, ouvindo o piloto que fez a viagem da Varig, os brasileiros que estavam morando na Itália, ficamos 24 horas em Paris, e com o Miguel Vaccaro Neto e com o Jacques, que era um grande brasileiro lá da França, ele falou da França, dos seus encantos, levantamos os preços de uma viagem internacional naquela época. Enfim, foi muito badalado, houve matéria na Gazeta do Povo, e talvez foi das primeiras reportagens que o rádio de Curitiba fazia no exterior. E a diferença do rádio de então é que nós passamos a perguntar aos ouvintes da rádio, fizemos um julgamento, quais eram as mais bonitas músicas do festival, se o público concordava com a vitória de Zingara, e enfim, nós na Rádio Independência, em 3 passagens, uma passagem na Rádio Colombo do Paraná, outra passagem na Rádio Clube Paranaense, na 98 FM, sempre procuramos fazer a reportagem. Sempre o jornalismo, embora o jornalismo não fosse da pauta principal, ocupando o espaço maior de rádio, nós procuramos sempre fugir da Gillette Press, do comodismo de procurar uma matéria na internet. Essa Isabela, vítima, esta criança, este fato essa tragédia que aconteceu no ano passado, em 2008, no Brasil, nenhuma emissora, eu tenho a impressão de que pouquíssimas emissoras, 2 ou 3 emissoras do Brasil, foram a São Paulo para fazer uma cobertura maior. Há um comodismo, há uma preguiça dos radialistas também, e isso tem determinado a queda da qualidade artística do rádio. No Paraná, eu acho que também nas principais emissoras de rádio.
futebol nós saíamos com dificuldades, cobrindo todos os jogos, e um dos jogos marcantes foi em 1985, eu e Vinícius Coelho, cobrindo direto do Maracanã, transmitindo com exclusividade para a TV Paranaense e Canal 12, o Curitiba derrotando nos pênaltis o Bangu e sagrando-se o primeiro campeão brasileiro. Gilberto, você se lembra de uma música que se chamava Santo Domingo e o episódio ocorrido em torno dessa música? Santo Domingo foi uma música gravada por um conjunto aqui de Curitiba, me foge o nome agora, já vou lembrar. E esta música foi lançada com exclusividade pela Rádio Independência, ninguém conhecia o Santo Domingo. Foi a primeira gravação desse conjunto, Aquarius Band, gravação do grupo Aquarius Band, primeiro disco do Aquarius Band. Para gravar, não era como hoje, que você vai na gravadora e paga e pronto. Tá? Gravadoras aí de fundo de quintal e qualquer um tem uma pequena gravadora, até um pequeno estúdio em casa. Naquele tempo, não. Você teria que recorrer à RGA, à RCA Victor, à Copacabana, a uma dessas gravadoras e convencer os diretores artísticos de que o material era de qualidade. O Aquarius Band conseguiu gravar o Santo Domingo, uma música latina, e ela passou durante 2 anos a ser o maior sucesso de execução em Curitiba, um lançamento da Rádio Independência. Gilberto, você citou passagem importante pela Rádio Clube Paranaense também, e recentemente você fez um paralelo rápido em relação ao jornalismo que se faz através das redes CBN, a Band News, e a Rádio Clube fez uma tentativa recente com a Rádio Eldorado de São Paulo em combinação com a ESPN. Isso acabou resultando na paralisação das atividades de uma equipe esportiva na Rádio Clube, de uma emissora tão tradicional no esporte também. Esse tipo de parceria é uma parceria perigosa, Gilberto? Eu acho que é uma parceria que a emissora de rádio perde a sua identidade. O rádio é o tambor da tribo. Nós temos que falar para Curitiba. Nós temos que falar para a grande Curitiba, que logo, logo estará aí com 5 milhões de habitantes. Nós temos que falar sobre o nosso dia a dia. E nós temos que ter alguns momentos com informações sobre o Brasil, sobre Brasília, sobre a economia, sobre a política, sobre o nosso futebol. Eu acho que nenhuma iniciativa que privilegie o noticiário nacional, noticiário internacional ao noticiário local vai obter sucesso. Nenhuma rede de rádio faz primeiro lugar, nenhuma rede de rádio. As emissoras de FM têm a grife, têm o status, mas não têm o volume de audiência. Nenhuma das emissoras no Brasil inteiro. E as emissoras que fazem 24 horas de jornalismo vão ter que encontrar ainda um momento ideal, um momento que dê mais ouvidos à cidade. Eu acho que a tendência é que os espaços locais serão maiores futuramente e as equipes de jornalismo locais, elas devem atuar de outra forma, porque há um descompromisso, há um comodismo até, não há um trabalho mais profundo de reportagem, há apenas um trabalho de informação. Ô Gilberto, nesse episódio aí, um fato importante é o sumiço da Rádio Clube Paranaense. Eu acho que isso é uma coisa absurda. Eu já penso que uma concessão de rádio, que a rádio não poderia trocar de nome, que hoje se negocia emissora de rádio, se mercantiliza como um produto de feira livre, como um apartamento, como um automóvel, um carro, a emissora do João, depois é do Pedro, depois é do Paulo, amanhã. Eu acho isso um absurdo. As concessões de rádio são transferidas com muita facilidade e por aventureiros, por pessoas que compram a emissora pensando num projeto político e depois desistem da emissora de rádio. Eu sei de um caso que não aconteceu em Curitiba, mas aconteceu no interior de São Paulo, de um ex-presidente do Corinthians, Vardia Lu, que tinha uma emissora de rádio e, terminada a eleição, ele desligou, simplesmente ele deixou fora do ar a emissora de rádio. Algumas emissoras de rádio de muito sucesso no Brasil são bens de família.
A Rádio Bandeirantes de São Paulo era do Adhemar de Barros. A filha dele casou com o João Saad e ele transferiu a Rádio Bandeirantes para o João Saad. A rede Bandeirantes de rádio, a rede de televisão Bandeirantes é da família Saad, é da família do Adhemar de Barros, é da filha do Adhemar de Barros. A Rádio Gaúcha de Porto Alegre é da família Sirotsky, desde os seus primórdios. A Rádio Pan-Americana, Jovem Pan hoje, e antes também a Rádio Record, como a TV Record foi vendida, mas as emissoras de rádio, a Pan, a Jovem Pan 1 e a Jovem Pan 2, as emissoras de AM e FM, são da família Paulo Machado de Carvalho, intransferíveis, alienáveis. Aqui em Curitiba nós temos emissoras de rádio que já passaram por 10 grupos de acionistas. E quando que no exterior não se respeita, aqui no Brasil não se respeita a tradição e tudo é descartável. Uma emissora de rádio, um amigo meu pediu um levantamento de quais eram os acionistas das emissoras de rádio em Curitiba. Nós tivemos dificuldades para explicar, para colocar no papel os líderes das emissoras de rádio nos últimos 10, 15 anos. Tantos foram, né? Aliás, nesse momento... Há raras exceções. Agora, Rádio Clube Paranaense, uma tradição, uma marca, emissora consagrada no Brasil inteiro. A história do Rádio do Paraná, a primeira emissora do estado do Paraná, de repente fecha as portas, como um boteco de esquina. Isso é um atentado à história de cultura do estado do Paraná. Aqueles que trabalharam, aqueles que fizeram da Rádio Clube uma grande emissora de rádio. Gilberto, dizem que o brasileiro tem como profissão esperança. E nesse momento que você está concedendo essa entrevista, abril de 2009, nós do meio do rádio vivemos uma certa expectativa, porque vem aí a rádio RPC AM. Foi adquirida recentemente, trata-se nesse instante da Rádio Capital AM, que inclusive vai mudar de nome e é da família RPC. Qual a sua expectativa em cima desse fato? Ela poderia ser Rádio Gazeta do Povo, nós sugerimos também RPC-AM. Nós trabalhamos 19 anos na direção das emissoras de rádio do Grupo RPC. Nós deixamos o Grupo RPC depois de 34 anos de trabalho consecutivo. Eu acho que nós só podemos esperar uma grande emissora de rádio, porque ela está nas mãos da família do Dr. Francisco da Cunha Pereira Filho, que há pouco nos deixou, e na família do Lemansky. E eles fazem a Gazeta do Povo, a Rede Paranaense de Televisão, RPC, tem uma grande estrutura de jornalismo, ninguém melhor que a RPC para fazer um rádio de alta qualidade, porque eles têm jornalistas no Paraná inteiro, são mais de 300 jornalistas trabalhando para a Gazeta do Povo, para os portais da Gazeta na internet, para as emissoras de televisão de Maringá, de Londrina, de Foz do Iguaçu, de Ponta Grossa, de Curitiba. Então, viva! Que seja bem-vinda a RPC AM e eu tenho certeza absoluta que será uma grande emissora de rádio. E vai propiciar, vai oportunizar que as demais também procurem acompanhar o desenvolvimento que ela terá. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Gilberto, o que mais prejudica o rádio é o número de emissora ou o desinteresse pela audiência? O número de emissoras. Uma coisa leva a outra. E como são tantas emissoras, né, a audiência ela se divide entre tantas emissoras. Não há mais uma emissora hegemônica, né, com uma liderança de 30%, 40%, como nós tivemos na Rádio Independência, Elon, hein, Mazani? Como nós tivemos na própria Rádio Clube. Fernando, a Rádio Independência chegou a ter 32%, 35% de audiência em Curitiba. E nós fizemos campanhas maravilhosas na Rádio Independência, com futebol, cobertura de eleições, e nós estávamos com 3 unidades móveis trabalhando 24 horas junto à Grande Curitiba. Hoje não, hoje todas elas são mais ou menos iguais em termos de audiência, com exceções, evidentemente, há o primeiro lugar, mas não com uma diferença tão acentuada. A audiência se divide, se perde, se pulveriza entre todas essas emissoras e não há patrocinadores, não há mercado. São 36 emissoras de rádio, quantas revistas, quantos jornais, o marketing externo, o outdoor,
a modernidade do outdoor, o marketing externo que se faz em shoppings, que se faz em praças, que se faz em todo lugar, não é? A internet que está tomando uma bela fatia do mercado de propaganda do Paraná também, a propaganda no celular, em toda parte. A propaganda nos cinemas e a mídia externa, né? A mídia externa que nos acompanha, até a panfletagem nas esquinas e há todo um trabalho, a propaganda institucional, a propaganda que defende a ecologia no Brasil, a propaganda nas emissoras fechadas, no pay-per-view, a propaganda nas emissoras Quantas emissoras de televisão? Nós tínhamos 3, 4 emissoras em Curitiba, tínhamos 3, 4 emissoras de rádio. Então, o número de veículos que se degladiam à busca de verbas e os preços caem. A oferta é maior que a procura. Quer dizer, estou falando aqui o óbvio, o ululante, né? Mas é... Gilberto, fala-se na reinvenção do rádio, fazer com que o rádio se torne novamente forte e varonil, como no nosso tempo. Mas também, por outro lado, pensa-se que, se utilizarmos a experiência do passado, poderia ser uma reinvenção do rádio. É verdade? É verdade. O rádio, não havia improvisação. Qualquer programa de rádio tinha o seu redator, tinha seu produtor, havia a reunião para discutir o que se fazer no próximo programa. Havia uma responsabilidade muito grande, havia direção artística na emissora de rádio, a programação era discutida e hoje não. Hoje o rádio ele vive na base da improvisação. Hoje não há a mesma qualidade, não há a mesma preocupação. E os programas de rádio, em sua maioria, são locados para terceiros. Não só as emissoras de rádio que terceirizam os seus espaços para evangélicos e para políticos, outras emissoras terceirizam seus horários para radialistas, para bons radialistas, para profissionais, mas cujo intuito principal é faturar. É fazer alguma coisa muito simples, muito rápida e que possa ser vendida rapidamente, porque esse profissional tem que pagar aquele horário. Ele já começa a trabalhar devendo para a emissora de rádio. Ele não é mais um talento do cast artístico da emissora de rádio. Ele é uma pessoa que comprou um horário, que tem uma responsabilidade com pessoas que o assessoram e ele precisa fazer alguma coisa simples, que tenha uma audiência muito rápida, que não seja nada mais sofisticado, para que ele possa vender. Ele vai procurar um amigo, um patrocinador qualquer, para ele conseguir ter um rendimento ao final do mês. E aí o rádio perde em qualidade, aí o rádio perde em produção. O rádio, ele deixa de... Aquele programa, ele não tem interligação com a grade de programação da emissora. Aquele programa não é da emissora. E aí é muito... toda hora, né, muito comum se ouvir: este programa não é da responsabilidade desta emissora e daqueles que o produzem. E, inclusive, chamando a atenção até que, olha, não nos responsabilizamos pelo que possa vir aí. Quer dizer, loucura. Então, hoje, e outra coisa também é que os apaixonados do rádio, os malucos por rádio como nós, estão desaparecendo, né? E outro fato ainda é o excesso de emissoras de rádio. São muitas emissoras de rádio. E, na verdade, se alguém pretender reunir uma boa equipe, vai ter dificuldades, porque não há novos talentos surgindo. Hoje, as faculdades de rádio, jornalismo e propaganda colocam no mercado centenas e centenas de jornalistas. E a primeira coisa que o garoto que formou-se, ele pensa: eu vou ser o Sérgio Chapelain, eu vou ser o William Bonner da televisão. Ele pensa, e em televisão ele quer saber disso. Um ou outro vai procurar uma FM para trabalhar. Você que foi diretor de rádio, você acha que justifica uma emissora no ar que tem, grande parte é assim, que tem menos de 1% de audiência? Mas há também esse mesmo fenômeno, ocorre com emissoras de televisão, as TVs fechadas, tem menos de 1% de audiência. Várias emissoras de televisão e como em São Paulo também nós temos, ainda há pouco, uma matéria publicada pela revista Veja, se eu não estou enganado, dando conta de que a Record News está dando traço e é um fracasso absoluto também, não é?
Então, aí ocorre isso, não há tanto telespectador, né, para tantas emissoras de televisão, como não há ouvintes para tantas emissoras de rádio. Não justifica. Não justifica estar no ar. O que acontece é que nós temos hoje as pessoas indo a shoppings, as pessoas nos computadores, e aí estão aparecendo as novas emissoras de rádio. Nós estamos, o computador, a crianças com 4, 6, 8 horas diante de um computador. Nós temos aí os computadores, nós temos aí os celulares, as pessoas estão falando nos celulares, nós temos aí as pessoas ouvindo música no MP3, no MP4. Nós temos aí o telefone celular com emissoras de rádio. Nós temos aí as pessoas procurando os parques. Nós temos aí as pessoas precisando trabalhar e estudar. Nós temos pessoas estudando, fazendo faculdade, estudando também inglês, francês, ou fazendo pós-graduação. Estamos aí com as pessoas presas no trânsito. E aí o rádio não tem a sua audiência auditada. A pesquisa em automóveis é muito deficiente. Ela não é uma audiência magnífica que o rádio tem, mas que não é trazida pelo Ibope. O Ibope deveria mudar a sistemática de pesquisa. Gilberto Fontoura, no nosso tempo de Rádio Independência, Rádio Guaracá, Rádio Clube Paranaense, o rádio era o companheiro. Hora ou outra a gente encontra com profissionais, médicos, engenheiros, lembrando daqueles programas, e principalmente aquele da meia-noite, em que era a companhia de estudantes. Você acha que isso modificou? Eu acho que hoje a madrugada qualquer um grava, qualquer um apresenta, não precisa ter locutor, o operador solta apenas vinhetas. O Estamos Aí, estamos com você na madrugada da Rádio Independência, comando de Elon Garcia. Nós éramos multimídias. O Elon era diretor comercial, durante o dia visitava os clientes, negociava, vendia os espaços comerciais da Rádio Independência, mas ao final da tarde ele tinha todas aquelas chamadas para gravar com sua brilhante voz, e aí ia para o estúdio e nós produzíamos durante todo o dia o programa Estamos Aí, estamos com você na madrugada, apresentado por Elon Garcia. Havia alguém que apresentasse um programa, precisava ter um bom programa, e ele precisava contar aos amigos, indicar aos amigos e ele não podia simplesmente dizer à sua família, aos seus colegas, que o programa é aquele, eu tenho lá um programa, sabe, na base do improviso. Não, o programa era cobrado. Elon, você no teu programa, Curitiba era menor, o rádio era um pouco mais amador, ou muito mais amador, o rádio era muito mais prazer, satisfação, um desafio pessoal do que o rádio profissional. Nós trabalhávamos em rádio, nós precisávamos ganhar o nosso dinheiro, mas nós dedicávamos muito mais além daquele horário, do cumprimento daquelas horas de trabalho. Nós tínhamos uma responsabilidade e precisávamos dar conta à nossa família do que fazíamos. Não podíamos brincar com o rádio, fazer alguma coisa mal feita. Gilberto, você é um homem de comunicação, mas ouvindo você falar, a gente sente que o rádio ele tem um lugar especial no seu coração. É minha grande paixão. A sua paixão. Você falou realmente do crescimento da internet, a gente falou de jornal, a gente falou de televisão, agora vem aí o surgimento da TV, já está chegando no Brasil, já chegou no celular, que trouxe uma revolução, por exemplo, no Japão, ao ponto de mudar o horário nobre da televisão no Japão. Mas o rádio é aquele veículo que você tomando banho, fazendo barba, você pode ouvir. Você dirigindo no automóvel, você não precisa estar sentado numa poltrona como a televisão, claro, para ouvir o rádio, para estar bem informado, para acompanhar uma partida de futebol. Então, esse diferencial realmente faz com que o rádio sempre seja forte? O rádio já venceu todos os obstáculos. O rádio veio à televisão, não, o rádio vai acabar. E o rádio aí está, é o maior e será sempre o maior veículo de comunicação. Eu ouvi rádio ontem muito mais do que vi televisão. Eu ouvi Fernando César no rádio. Eu vi a voz do Elon Garcia no rádio. Eu vi rádio hoje pela manhã, eu acordei ouvindo rádio hoje. O rádio vai estar sempre conosco, nos carros, em todo lugar. Onde quer que estejamos, ao acordarmos, antes de dormir, é o rádio.
o rádio acima de tudo. Ninguém cobre melhor futebol do que o rádio. Você assiste o jogo pela televisão, você precisa estar com o rádio. O repórter está lá no vestiário, está nos bastidores, começa antes dos jogos a ouvir os técnicos, os atletas. Ninguém faz melhor interatividade. Não há veículo que ouça o ouvinte como o rádio. O ouvinte se manifesta nos programas de rádio. Há uma preocupação só, que o rádio não se limite a programas policiais, que o rádio não esqueça que há tantos modelos para se fazer, há tantas ideias aí, há tantas pessoas com produtos para o rádio e não tem acolhida no rádio. Nós vivemos um momento de crise mundial. Temos aqui um homem de publicidade, que é o Elon Garcia. Nesses momentos, é o momento do investidor, do patrocinador, realmente investir e divulgar o seu produto, Gilberto? Eu acho que a propaganda no rádio, especialmente, que é uma propaganda barata, muito barata, ela vai crescer, inclusive, porque o anunciante precisa divulgar o seu produto, precisa ter um bom produto, uma boa oferta, porque o consumidor vai ser mais exigente. Eu acho que o rádio não vai sofrer. Os grandes anunciantes da televisão, estes sim, com certeza, irão diminuir substancialmente as suas mídias para a televisão. Mas o rádio não sofrerá com isso, não. Eu fui citado agora como publicitário e devo dar um testemunho pessoal que na mídia da nossa empresa nós sempre colocamos o rádio e o retorno para o anunciante pelo rádio sempre tem sido positivo. Inclusive o Fernando César é um dos veículos que nós utilizamos e pode comprovar isso. A prova de que o rádio bem feito traz retorno para o seu anunciante num custo compatível com o investimento. O rádio vai ter o seu espaço e cada vez mais, com o congestionamento, apenas o rádio ouvido nos automóveis, nós temos mais de 1 milhão de veículos em Curitiba. Imaginem, nas grandes capitais, a audiência de rádio. Imaginem em São Paulo, nas grandes capitais, nas cidades do interior, os caminhoneiros nas estradas. Nunca houve uma aferição da audiência de rádio. Isso, se ocorreu, foi uma vez ou outra, esporadicamente. A aferição da audiência de rádio num estádio de futebol. Estádio de futebol com 20, 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, um Maracanã lotado e o torcedor com o radinho. E essa audiência nunca, instituto algum, conseguiu medir exatamente a audiência, a expressão, o volume da audiência de rádio no Brasil. Gilberto, finalizando essa nossa reunião, eu gostaria que você informasse qual é a forma que você vê os profissionais com os quais você viveu em relação aos profissionais de todo o país. Eu acho que nós devemos continuar. O radialista é um persistente, não é? O radialista é um teimoso. Os grandes radialistas aí estão ainda, e ainda tem uma longa jornada a percorrer. Há muitos anunciantes, mídias, publicitários que adoram o rádio e vão continuar canalizando verbas para o rádio. Nós não vamos deixar por menos, nós vamos continuar trabalhando contra esses aventureiros, esses paraquedistas, esses políticos que tomam conta do rádio. Sempre haverá espaço para bons profissionais, novas ideias haverão de surgir e quantas dificuldades maiores o rádio encontrar, mais a criatividade de bons profissionais irá persistir. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muito bem. Não sei se, hein? Ficou bom? Poxa. Agora, Eu fiquei emocionado.